Paz e graça sejam com os amados em Yahushua HaMashiach, o nosso Senhor. Santos do Eterno, a mensagem, o contributo que quero compartilhar convosco, tem por título Escrito nas Estrelas. Prestem atenção. Quando Adão estava para morrer, temendo que os seus filhos se esquecessem de que viria o Messias, reuniu-os, chamou-os e mostrou as estrelas do céu. Ele usava o céu como um flanelógrafo. E a arqueologia descobriu que a astronomia é muito mais antiga do que os próprios mesopotâmios, caldeus, egípcios, gregos e romanos. O livro de Bereshit deixa bem claro, em evidências, que quando Adão e Eva caíram em pecado, e Yahushua pregou para eles o proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho, dizendo que viria morrer no lugar deles, para salvá-los, e que esmagaria a cabeça da serpente. Bereshit 3:15, a primeira profecia. A arqueologia confirma que Adão visualizou o desenho nas constelações que indicavam a história do Messias vindouro. Órion, a constelação de Órion, foi a mais famosa constelação em todas as culturas antigas. Mas mesmo com a adulteração, com a deturpação que o paganismo trouxe, ainda sobrou algo de verdadeiro da astronomia adâmica nas civilizações diversas. Cada noite que Adão olhava para o céu, ele vislumbrava e conseguia ensinar para Sete, o teu filho, dizendo assim: Sete, um dia vai vir alguém que será como um grande e poderoso guerreiro. Era Órion que representava o Messias. E esse poderoso guerreiro vai pisar no nosso inimigo. E ali o evangelho era pregado, e a esperança de um Salvador era transmitido de geração em geração. Até aqui, talvez você que esteja me ouvindo e que esteja descrente, esteja pensando: isso é forçado, isso é papo de crente. Todavia, meu amado, todavia não é como você esteja cogitando. Todavia não é como você esteja imaginando. Todavia não é como você esteja pensando. Sete foi filho de Adão. Adão é aquele que foi criado sem pecado. Saiu das mãos do próprio Criador. Sete foi o terceiro filho de Adão. E só para relembrar, apenas para relembrar a história, Adão teve Caim e Abel. Foram os dois primeiros. E houve no coração de Caim ciúme e inveja. E Caim matou Abel, o teu irmão, e fugiu. Então, depois disso, Adão teve Sete. Sete seria para consolar, portanto, os seus pais.
porque eles tinham ficado sem filhos. Afinal de contas, Caim matou Abel. Abel foi morto e Caim tornou-se um foragido. Então Sete foi aquele responsável por preservar o conhecimento do eterno que Adão tinha a transmitir. E por essa razão, portanto, é por essa razão que em Sete está escrito: em Sete começou a invocar o nome do Eterno. Gênesis 4, verso 26. Por que a história diz que Sete e Adão são dois dos pais da astronomia? Pergunto, por que a história diz que Sete e Adão são dois dos pais da astronomia? E por que deles teriam partido o conhecimento de explicar o plano de Deus de salvar o homem? Explicar usando as estrelas. Por exemplo, Órion é um guerreiro, e o mapa do céu egípcio, feito pelos egípcios na antiguidade, mostra, por exemplo, o equivalente a Órion com os pés em cima de Escorpião. Seria a constelação de Órion. E você? Você que lê as Escrituras, consegue fazer alguns links? Por exemplo, quando os discípulos foram enviados de 2 em 2 por Yahushua, eles expulsaram demônios, curaram, etc. Eles voltaram cheios de alegrias, falando para o Messias: ó Senhor, no teu nome até os demônios nos submetem. Foi quando o Messias comparou os demônios que estavam caindo perante seus discípulos a escorpiões. Interessante. Quando o Messias veio à terra, deu aos seus discípulos poder. Eles receberam poder sobre os escorpiões. Isso está mostrando que a igreja hoje tem poder para pisar em escorpiões ou demônios, principados. O ensino oral antigo, como Órion o guerreiro. Ele teria aos seus pés os escorpiões. Lembre que a palavra escrita na Escritura, ela surgiu só a partir de 1400 anos antes de Cristo. Em todo o período anterior a isso, o conhecimento do eterno do plano de salvação eram transmitido de forma oral, era transmitido de forma verbal. E como ele foi preservado? Ora, foi preservado porque através dos céus, que o plano da redenção eram contados. E a Bíblia, inclusive em Salmo 19, ela nos confirma isso. Prestem atenção. E a Bíblia, inclusive em Salmo 19, ela nos confirma isso. Em resumo, o conceito de transmitido aqui é por meio do céu. Nós podemos conhecer do Eterno. Por meio do céu, nós podemos conhecer do Criador. Por meio dos céus, nós podemos conhecer do Pai dos Espíritos. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. Uma noite transmite sabedoria a outra noite. E o que é sabedoria na Bíblia?
Pergunto: e o que é sabedoria na Bíblia? Se nós soubermos, vai ficar claro a mensagem transmitida. Sabedoria, meus amados. Sabedoria nas Escrituras é Cristo, a sabedoria do Eterno. A Bíblia está dizendo que quando eu olho as estrelas à noite, essa noite anuncia sabedoria, que quer dizer que a noite anuncia a Yahoshua, a Hamashia, a Cristo. O salmista que escreveu esse salmo tinha isso em prática, porque ele também tinha conhecimento do plano da redenção por meio dos céus. É por isso que ele escreveu: uma noite anuncia sabedoria a outra noite. Uma noite transmite sabedoria, conhecimento a outra noite. Interessante. Porque se o plano da redenção está escrito no céu, primeiro, está escrito em lugar que não pode ser adulterado, que não pode ser mudado. Segundo, porque durante milênios ele pode ser transmitido e chegar até nós. Porque durante milênios ele pode ser transmitido e chegar até nós hoje. Quantos céus existem? 1 Coríntios 12, 2. Confiram. Daí saberão. Betel, casa de Deus. O sonho de Jacó. Gênesis 28, 10 a 22. Bait, casa. El, Deus. A escada de Jacó. Escada do sonho de Jacó. A escada liga a terra ao Chamaim, a terra ao céu, a terra à porta do terceiro céu. A escada representa a ponte, representa o Messias. Por meio dele temos acesso ao céu. Bet-Gelzer, ou Betel-Gelzer, portal da casa de Deus. Betel-Gelzer é assumido por muitos como significando portal da casa de Deus. Seria por ali que o Messias passaria quando viesse do céu à terra? Seria por ali que os anjos viriam quando recebe as ordens do Eterno e vem nos proteger aqui na terra? Seria por ali que o anjo da guarda teu, meu, sobe para fazer um relato de nossa vida e também informar ao Eterno o que precisamos? É chamado Betel-Gelzer. De onde vem esse nome? De onde vem esse nome? Pois bem, alguns relatos antigos da Pérsia. Alguns relatos antigos da Pérsia, da história da Pérsia. Eles dizem que a astronomia, ela remonta à época de Adão. Não sei se você sabia disto, meu amado. Alguns relatos da história antiga da Pérsia, eles dizem que a astronomia, que ela remonta à época de Adão.
Eu não sei se você sabia disto. Não só eles. O próprio historiador cosmotolista, o próprio historiador denominado de Flávio Joséfos. Joséfos, que foi o principal historiador judeu, que afirma isso também. Os babilônicos são considerados os pais da astronomia. Contudo, antigas tradições da Pérsia e da Arábia dizem que Adão, Sete e Enoque são os inventores, os criadores especializados em seus conhecimentos, em estrelas e suas ordens. E, para que a sua visão não fosse perdida, seus descendentes fizeram 2 pilares, um de tijolos e outro de pedra. Esses pilares ainda podiam ser vistos nos tempos de Flávio Joséfos. Adão, o primeiro homem, criado sem pecado, nascido das próprias mãos do Eterno, governador do mundo, representante desse reino nas dimensões superiores, príncipe desse sistema solar, com a responsabilidade de aculturar a humanidade. Adão, que aprendeu e estudava com o próprio Eterno. Aprendeu primeiro botânica, zoologia, oceanografia, astronomia, dentre outros. Adão, antes de morrer, passou informações preciosas e importantes aos seus descendentes. Como eles tinham sabido de Adão que o mundo pereceria pelas águas. O medo que eles tiveram de que essa ciência se perdesse, antes que os homens a aprendessem, levou-os a construírem 2 colunas, 2 memoriais, um de tijolo, outro de pedra, conforme dito antes, sobre os quais gravaram os conhecimentos que possuíam, a fim de que um dilúvio destruísse a coluna de tijolo, ficasse a de pedra, para preservar a posteridade a memória daquilo que eles tinham escrito. Sua providência deu bom resultado. Afirma-se que essa coluna de pedra pode ser vista ainda hoje na Síria. Repito, sobreviveu ao dilúvio. Afirma-se que essa coluna de pedra pode ser vista ainda hoje na Síria. Então, sua providência deu bom resultado. Adão, Sete e Enoque, os primeiros astrônomos que deram nome às constelações, firmando o evangelho nas estrelas. Enoque, o homem que andava com Deus, o primeiro a ser arrebatado. Sete, o Consolador. Sete, em Sete começou a invocar o nome do Eterno. Sete, o Benigno. Adão. Adamo. Adão dispensa comentários. Segundo a Escritura, foi o nosso primeiro pai e é o nosso primeiro pai. Adão, aquele que tem a honra de ser chamado de filho de Deus na genealogia do Messias. Escrito nas estrelas.
firmado através do Eterno por esses três personagens. Esse é o Evangelho, escrito onde jamais pode ser adulterado, nas estrelas. Fim daqui este contributo. O Eterno a todos abençoe. Atentamente, José Geraldo, servo de Arro na pessoa de Arrochua e irmão na fé. Amém e amém.